Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje eu quero apresentar para vocês mais um modelo de barrada em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 166, fiz ele na cor branca. Vamos então, pessoal, para as informações necessárias para a execução deste barradinho. Pessoal, eu fiquei aqui com um total de 25 carreiras, sendo que até a 16ª carreira que dá aqui, ó, eu trabalho direito e avesso do pano, tá? A partir da 17ª carreira, que é esta, eu trabalho aqui motivos separados, porém eu não corto o fio, tá? A gente aprende aí durante a videoaula técnica de dar o fechamento de uma lateral do trabalho, depois terminar o outro fechamento da outra lateral e reiniciar a ponta aqui do nosso desenho novamente, tá? Eu dou esta dica, né? Ensino a técnica de não cortar a linha e também dou a dica de quem prefere fazer talvez com 4 pontos baixíssimos, né? Dos dois lados, tá? O meio do trabalho aqui fica a mesma coisa, porém a pessoa vai fazendo os pontos baixíssimos para diminuir aqui as carreiras, aí depois que terminou tudo, vem dando aquele acabamento de 3 correntes e ponto baixo, tá? Mas na videoaula eu ensino a fazer aqui sem cortar a linha, tá bom? É bem interessante esse trabalho aí, para quem não gosta muito de ficar rematando os fios, certo? Então, pessoal, eu fiquei com 4 motivos, 25 carreiras e o pano que eu trabalhei aqui é um tamanho de 50 por 70, o meu barrado aqui ficou com 14 centímetros aqui na altura, tá bom? E este trabalho, ele é múltiplo de 17 mais 1. Então, aqui, ó, eu fiz 17 caseados, mais 17 caseados, mais 17 caseados e mais 17 caseados. Então, eu fiquei com 68 caseados, mais um que eu preciso no final, 69 caseados. Então, foram 4 vezes 17 caseados, deram 68, mais um caseado que eu preciso, 69. Ele é múltiplo de 17 mais um, tá? Então, essas seriam as informações do barradinho de hoje que nós vamos aprender, tá? E aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação de material e outras quantidades de caseado para você poder estar adaptando no seu pano, na sua toalha de banho, enfim, aonde você desejar fazer o seu trabalho, tá, pessoal? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e nas redes sociais no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal, certo, pessoal? E eu quero agradecer demais a todos que estão se inscrevendo, estão compartilhando, tá? Os vídeos aí com seus amigos, vizinhos, enfim, tá? Eu quero agradecer de coração e quero pedir para você, se possível, assistir pelo menos um anúncio no meio do vídeo, que isso ajuda muito no crescimento do canal, tá, pessoal? E deixa aqui embaixo também o seu comentário. Me diz de onde você é e se você gosta dos trabalhos que eu trago aqui no canal. Então, pessoal, estas seriam as informações de hoje. Já vou organizar minha mesa e já volto para a gente poder começar a fazer este barradinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos.
A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto, e depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Então, aqui eu terminei a segunda carreira, conforme explicado no bloco anterior, fui até o finalzinho do meu pano, terminei com 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei 6 quadrados vazio, tá? Então, o meu canto de borda, eu sempre já vou vir com ele pronto aqui, esse cantinho. E adiantei aqui 6 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas, tá? Se eu não mencionar aí no decorrer da aula, sempre 2 correntes de separação. Agora, contando a partir deste ponto alto aqui, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e um ponto alto aqui na base. E mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, ficamos aqui, ó, com 7 pontos altos. Vamos fazer agora 2 correntes ponto alto. Eu vou precisar de 15 quadradinhos vazios. Aí, façam os 15 quadrados, aí repitam 7 pontos altos, 15 quadrados, 7 pontos altos. Aí, daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que ficou lá o final. Então, aqui a terceira carreira, eu fiquei com 4 pontos altos no início, 6 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui eu tenho 15 quadradinhos e aqui já repete um motivo, tá? Que são dos 7 pontos altos. 15 quadrados, aqui 7 pontos altos, 15 quadrados, 7 pontos altos. No final aqui, pessoal, a gente termina com 8 quadradinhos, tá? Ó, 2, 4, 6, 8 e 4 pontos altos. Ele fica aqui diferente do início por causa que eu tenho que ter espaço aqui para poder a folha vir para cá, tá bom? Então, por isso que dá 8 quadradinhos aqui e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já façam aí as 3 correntes, viro o trabalho, já faço mais 3 pontos altos. E aqui a gente, eu já adiantei, no caso, 2 quadradinhos vazios, ó, depois do cantinho de borda. Vamos agora fazer, a partir deste ponto alto aqui, um total de 7 pontos, né? Então, ó, sempre dentro dos quadradinhos, são 2 pontos altos e um na base. Tá? Aqui eu coloco mais 2 pontos altos, um na base. Então, ficou assim. Agora, eu preciso fazer 5 quadrados vazios. Então, sempre 2 correntes e ponto alto. Fiz aqui, ó, 4 quadrados vazios, 2 correntes. Eu vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um ponto alto. Aqui eu também tenho que completar todos os pontos de base. E o quadradinho aqui à frente, coloquem 2 pontos altos dentro dele e um aqui na base. 2 correntes, aqui eu faço um quadrado vazio, né? Ó, então, tá ficando assim. E eu também faço mais 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 3 pontos, 4, 5, 6 e 7, certo? Agora, nós temos que fazer quadradinhos. Então, 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Terminei, então, aqui os 7 pontos altos, aí eu fiz 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes.
A partir daqui, pessoal, já é repetição aqui do início do nosso trabalho, ó. 7 pontos alto, eu repito aqui 5 quadrados vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio e 7 pontos alto. E aqui os 5 quadradinhos vazio, que é a separação de um motivo aqui para o outro, tá bom? Ó, então ficou assim. E o finalzinho, aqui depois dos 7 pontos alto aqui, ó, é na carreira aqui de baixo, tá? Que eu iniciei já a quinta carreira. Aí eu termino com 2 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Agora sim, para a quinta carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz aí o cantinho de borda e repeti, pessoal, ó, 2 quadradinhos vazio, separado por 2 correntes, aqui os 7 pontos altos, quadrado vazio separado por 2 correntes, os 7 pontos altos. Aqui eu fiz apenas 4 quadradinhos vazio, tá? Porque nós vamos ter que distribuir aqui 13 pontos altos. Então, ó, aqui eu já conto um ponto alto, coloco mais 2 aqui dentro, um na base e completo todos esses aqui de ponto alto. Até agora eu fiquei com 10 pontos altos, acrescento mais 2 aqui dentro e um na base. Agora sim eu tenho os 10 pontos altos, certo? Agora vamos fazer os 4 quadradinhos vazio aqui, ó. 2 correntes e ponto alto. E a partir daqui, pessoal, já é repetição. 4 quadrados vazio, porque aqui é o início, né? E aqui a gente já começa a colocar os 7 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos, aqui 4 quadradinhos vazio. E aqui em cima desta base, igual ao lado oposto aqui, os 13 pontos altos aí, tá? Então, eu vou fazer o meu, já mostro aí pra vocês. Então, aqui eu terminei a quinta carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Até aqui, pessoal, ó, é um desenho que vai dar, tá? De uma flor. Aqui, ó, já é outro desenho, aqui a divisão, 4 quadradinhos vazio, aqui já é outro desenho. Então, no meu pano deram 4, tá, ó, até aqui, ó. E no finalzinho aqui da quinta carreira, depois dos 13 pontos altos, eu fiquei apenas com um quadrado vazio, 2 correntes de separação e os 4 pontos altos de borda. Para a sexta carreira, já subi as 3 correntinhas, já virei o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, eu fiz apenas um quadradinho vazio, repeti os 16 pontos altos, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, 13 pontos altos, e acrescentei aqui, ó, mais 2 aqui dentro deste quadradinho de base e um aqui nesta base. Então, agora sim, eu fiquei com 16 pontos altos. 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e aqui eu repeti os 7 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado vazio, em cima aqui, ó, dos pontos de base, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2. No terceiro ponto de base, eu fiz um ponto alto. Aqui eu fiz mais 2 correntes e no terceiro ponto de base aqui, eu coloquei um ponto alto. E a partir daqui, ó, a gente vai completar com mais 1, 2, 3, 4 quadradinhos. No total aqui, a gente fica com 3, 6, 7 quadrados. E a partir daqui já é repetição do motivo da florzinha, onde você vai ter que colocar aqui, ó, os 16 pontos altos e assim seguir esta sequência aqui nos demais desenhos aí do seu barrado. Então, aqui eu finalizei a sexta carreira, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar lá um pouquinho na explicação, certo? Então, aqui é um desenho, aqui está se formando outro desenho, aqui um outro desenho, e aqui no finalzinho da sexta carreira, pessoal, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados e 4 pontos altos. Lembrando, nesta situação aqui, só fazer as 2 correntes e terceiro ponto de base, coloca um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base e um ponto alto, tá? Igual eu expliquei lá no bloco anterior. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o trabalho e já fiz aí meu cantinho de borda com mais 3 pontos altos.
Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês. Então, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu fiz 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, pessoal, eu tenho um total de 10 pontos altos. Lembrando que sempre dentro do quadradinho, ó, eu pus 2 pontos altos na base, 2 pontos altos aqui dentro na base, 2 pontos altos aqui dentro na base. Então, 10 pontos altos. Aqui, 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. Completei o restante dos pontos, coloquei mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, tenho 7 pontos altos aqui, 2 quadrados vazios, e aqui eu fiz 7 pontos altos também. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes aqui, terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e o último ponto de base aqui eu fechei com um ponto alto. Então, o total aqui eu tenho que ter, ó, 3, 6, 7 quadradinhos vazios aqui, certo? E a partir daqui, já começa a repetição destes 10 pontos altos aqui do início, que eu mostrei aqui para vocês agora, tá? Então, é só seguir esta sequência aqui para fazer os demais desenhos. Aqui a 7ª carreira ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior. Se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo, olhar com calma. Então, assim ficou a 7ª carreira. Aqui no finalzinho, ó, da 7ª carreira, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, eu já subi as 3 correntes e já fiz aí o meu cantinho de borda com mais 3 pontos altos. Aí, pessoal, eu fiz um quadradinho vazio, separado por 2 correntes, ok? Aqui, ó. E na base aqui, ó, desses 3 quadrados, eu fui colocando, ó, dentro de cada quadradinho, 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos aqui dentro na base, 2 pontos altos aqui dentro na base. Então, eu fiquei com 10 pontos altos aqui. 2 correntes. No terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto e completei aqui o restante dos pontos, 4 pontos altos. 2 correntes, aqui eu fechei um quadrado vazio. Dentro deste quadradinho, eu coloquei 2 pontos altos e completei aqui mais 4 para ficarmos aqui com um total de 7, tá? 7 pontos altos aqui. 2 correntes, e aqui, ó, no terceiro ponto de base, eu fechei um ponto alto, repeti aqui, ó, 2 pontos altos dentro desse quadrado. Todos os pontos de base eu coloquei um em cima de cada. Do lado oposto aqui, ó, 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 16 pontos altos. E aqui na divisão de um motivo para o outro, eu fiquei com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui, ó, já é repetição do início aqui desta flor, com os 10 pontos altos. É só você seguir essa sequência aqui nos demais desenhos aí do seu trabalho. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar lá o final. Então, aqui eu terminei a 8ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvidas, volta aí um pouquinho o vídeo e olhem a colocação dos pontos. Então, aqui eu fiz até o final. Depois aqui, pessoal, dos 16 pontos altos aqui, ó, no finalzinho da carreira de número 8, eu fiquei com um quadrado vazio, 4 pontos altos aqui de borda. Para a carreira de número 9, eu já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos, canto de borda. Fiz aqui 2 correntes e fechei um quadrado vazio aqui, tá? Então, aqui eu repeti mais 3 pontos altos aqui, né? Ficamos com 4 no total. Aqui, 2 correntes e sempre contem 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquem um ponto alto, 2 correntes. 1, 2 no terceiro ponto de base, colocam um ponto alto, 2 correntes. 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquem um ponto alto. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo que eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. 2 correntes aqui conta 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto, completei todos os pontos,
Coloquei 2 pontos altos aqui dentro, na base também 7 pontos eu fiquei aqui. 2 correntes, terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto, 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e completei aqui o restante dos pontos. Fiquei com 13 pontos altos aqui no total. Aqui já é a divisão do motivo, né? Para começar outro desenho. São 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui já é repetição aqui, ó, desses 4 pontos altos. Vai ser essa sequência todinha aqui que vocês vão ter que fazer neste outro desenho aqui desta flor, tá bom, pessoal? Então, façam aí, daqui a pouco eu já volto para mostrar. Então, aqui a 9ª carreira ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior. Só dar mais uma olhadinha lá, se ficou com a dúvida. Então, aqui, ó, nós estamos do lado direito do pano. Aqui eu terminei toda a extensão do meu trabalho. Aqui, ó, depois dos 13 pontos altos, um quadrado vazio aqui separado por 2 correntes e os 4 pontos altos no final da carreira de número 9. Na carreira de número 10, já subi as 3 correntinhas, virei aqui o trabalho, fiz mais 3 pontos altos, repeti aqui o quadradinho vazio separado por 2 correntes aqui, e repeti todos os pontos de base, né, que são 13 no total. Aqui eu fiz 2 correntes e fechei um quadrado vazio, e coloquei mais 1, 2, 3, ficamos aqui com 4 pontos altos, 2 correntes e aqui, ó, no terceiro ponto de base, fechei um ponto alto para formar um quadrado vazio. Aqui dentro eu coloquei 2 pontos altos, completei aqui, ó, até ficarmos com 7 pontos altos no total. 2 correntes, terceiro ponto de base, fechei aqui um quadrado vazio. Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos vazios. E aqui já começa a repetição dos 13 pontos altos, tá? Então, vocês vão fazer esta sequência nos demais desenhos, tá? Aqui em cima desses pontos é só fazer as 2 correntes, terceiro ponto de base, que é este aqui, só fecha um ponto alto para formar o quadrado vazio. Então, assim vai ficar a 10ª carreira. Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer a 10ª carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Então, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu barrado. E no finalzinho aqui, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 11, eu já fiz 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz também mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu repeti os quadradinhos de base, que foram 6, e fiz mais um quadradinho aqui. Então, aqui eu tenho 7 quadrados vazios, separados por 2 correntes. Aqui eu fiz 2 correntes e no terceiro ponto de base eu coloquei um ponto alto. E aqui no total eu tenho 10 pontos altos, ó, 3, 6, 9, 10. Aqui dentro 2 pontos altos. Aqui eu fiz um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui 2 correntinhas, o terceiro ponto de base eu pus um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. Depois eu completei o restante dos pontos aqui, fiquei com 7 pontos altos no total. Aqui eu já encerrei, né, um desenho e vou começar outro aqui. Aí eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos vazios, tá? Então, a partir daqui, ó, já começa a repetição aqui dos 10 pontos altos e só seguir fazendo esta sequência aqui, tá? Sempre quando for fazer um quadrado em cima dos pontos de base, sempre conta 1, 2, no terceiro você põe o ponto alto. Então, eu vou fazer o meu aqui e já volto. Finalizei, então, a carreira de número 11, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Ficou alguma dúvida? Só voltar um pouquinho aí o vídeo. Fui fazendo aqui por toda a extensão do meu pano. Chegando aqui, ó, no finalzinho da 11ª carreira, ó,
Fiquei com 7 pontos altos, 2 correntes aqui para fechar um quadrado vazio e aqui 4 pontos altos, que é o pontinho de borda. Para a carreira de número 12, ó, já subo 3 correntinhas, viro em trabalho e já faço mais 3 pontos altos. Ali, pessoal, eu fiz também um quadrado vazio e coloquei aqui, ó, mais 1, 2, 3. Então, aqui ficamos com 4 pontos altos, certo? Aqui, agora, nós vamos fazer 2 correntes e colocar um ponto alto aqui em cima deste ponto de base. Aqui nós temos que ter um total de 10 pontos altos. Então, dentro dos quadradinhos, sempre 2 pontos altos. E aqui, ó, um ponto na base, outro ponto na base, e aqui na base mais um ponto alto. Então, fiquei com 10 pontos. Aqui, ó, sempre 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, aqui, ó, terceiro ponto de base, um ponto alto. 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. Aqui é a mesma coisa, 10 pontos altos. 2 pontos altos dentro de cada quadradinho e um aqui nas bases, né? Aí ficamos com 10. Aqui nós temos 6 quadrados vazios, tá? Que nós já terminamos de fazer um desenho e vamos começar o outro. Então, para recomeçar, a partir daqui, já é esta repetição aqui, ó, dos 4 pontos altos. Aí, vocês vão fazer esta sequência todinha aqui, nos demais desenhos aqui do nosso barrado, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, daqui a pouquinho eu volto e mostro como é que está ficando. Oi, pessoal! Voltei aqui para mostrar 2 carreiras que acabou não gravando, não sei o que aconteceu, mas eu vou mostrar aqui no pano pronto, explicar para vocês, para, né, não ficar sem uma lógica, né, na explicação do trabalho. Então, vamos lá. Eu havia já iniciado a explicação da carreira número 12. A carreira de número 12 é esta aqui, ó. 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 3, 6, 9, 10 pontos altos, 3 quadrados vazios. Aqui eu tenho 10 pontos altos. E aqui eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de separação. Então, assim, eu fui fazendo, ó, a carreira de número 12, tá, pessoal? É esta carreira aqui, ó. E chegando aqui no finalzinho da carreira de número 12, eu fiquei com os 10 pontos altos, fiquei com 1, 2, 3, 4 quadradinhos vazios e 4 pontos altos, tá? Então, este é o final da carreira de número 12, ó. Acabou que não gravou, não sei o que aconteceu, mas para não ficar sem um complemento, eu voltei aqui para mostrar já no pano pronto. Aí, na carreira de número 13, sobe as 3 correntes, vira aqui o trabalho, né? Ó, a gente tá aqui do lado avesso, a gente vai pro lado direito agora do pano, depois que a gente vira. Aqui é a 13ª carreira, fiz os 4 pontos altos de borda, depois eu fiz 1, 2, 3 quadradinhos vazio. O próximo quadrado de base aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos e completei o restante aqui dos pontos. Então, aqui eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos alto. Um quadrado vazio faz 2 correntes. No terceiro ponto aqui de base, coloca um ponto alto. Aqui eu coloquei 2 pontos altos, um na base, 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado na base. Então, eu fiquei com 7 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu coloquei 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e acrescentei mais 2 aqui e um na base. Então, eu fiquei com 13 pontos altos aqui. Esta é a carreira de número 13, tá, pessoal? E eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios, certo? Sempre 2 correntes de separação. E aqui já começa a repetição aqui do início da nossa flor, tá? Vocês vão colocar, ó, 3, 6, 9, 10 pontos alto igual ao início e vão seguir fazendo esta sequência aqui, tá? Ó, é esta aqui, tá? Vocês me desculpem, mas justamente
essa difusão aqui das carreiras acabou não gravando, aí eu preferi voltar aqui com o pano pronto e já mostrar para vocês, tá bom? Finalizada então a carreira de número 13, aqui conforme eu expliquei a colocação dos pontos no bloco anterior, qualquer dúvida, só voltar um pouquinho na explicação. E aqui eu fui fazendo até o finalzinho, aqui bem no cantinho da carreira número 13, depois dos 13 pontos altos, eu fiz 2 correntes, fechei aqui um ponto alto no terceiro ponto de base e fiz mais um quadradinho. Então, ficaram 2 quadradinhos e os 4 pontos altos aqui do cantinho de borda. Para a carreira de número 14, eu subi 3 correntinhas, virei o trabalho, já fiz mais 3 pontos altos aqui. E repeti, pessoal, ó, os 2 quadradinhos, cada um separado por 2 correntes. Aqui, ó, eu repeti os 13 pontos alto, tá? Ó, a gente já tá do lado avesso do pano. Repeti os 13 pontos alto, repeti o quadrado vazio. E aqui, ó, eu fiquei com um total de 10 pontos alto. Eu repeti todos os pontos de base, coloquei mais 2 aqui dentro deste quadrado na base. Então, eu fiquei com 10 pontos alto. Aqui, ó, 2 correntes no terceiro ponto de base, eu coloquei um ponto alto. E aqui também eu fiquei com 10 pontos alto no total. Coloquei 2 pontos alto aqui dentro deste quadradinho na base. E aqui eu fiquei com 5 quadradinhos vazio. E a partir daqui, ó, já é repetição aqui, ó, dos 13 pontos alto. É só seguir fazendo esta sequência até o finalzinho lá do seu trabalho. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que ficou lá o cantinho, lá o final. Então, aqui ficou pronta a carreira de número 14, conforme eu já expliquei para vocês no bloco anterior. Então, eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu pano, chegando no finalzinho aqui da carreira, eu fiquei com 10 pontos alto, 2 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a carreira de número 15, subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui eu já dei uma adiantada. Aí façam um cantinho de borda, né, com mais 3 pontos alto aqui, totalizando 4. Aqui eu repeti, pessoal, ó, os 2 quadradinhos, repeti aqui todos os pontos de base, que são 10. Fiz aqui um quadrado vazio separado por 2 correntes. Aqui, ó, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, que eu fiquei com 10, acrescentei mais 2 aqui dentro e um na base. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos alto. Aqui eu fiz 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto e completei o restante dos pontos aqui. Aí eu fiquei com 10 pontos alto, tá bom, pessoal? Então, esta é a sequência da carreira de número 15. Aí depois eu fiz aqui, ó, 2 quadradinhos vazio. E o terceiro quadrado de base aqui, ó, eu coloquei 2 pontos alto dentro e um na base. Então, eu fiquei com um total de 4 pontos alto aqui. Aqui será a base, né, de divisão para a gente poder trabalhar um desenho de cada vez. Aqui, ó, 2 quadrados vazio. E a partir daqui já começa a repetir aqui, ó, os 10 pontos alto e tem que fazer essa sequência todinha aqui até o final do trabalho. Eu vou adiantar o meu aqui e já volto. Então, aqui eu finalizei a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Aqui eu fiquei com 10 pontos alto, aqui 13 pontos alto, aqui 10 pontos alto, tá? Qualquer dúvida, só volta aí um pouquinho na explicação. Então, assim eu fui fazendo por toda a extensão do meu pano, aqui chegando no finalzinho da carreira de número 15, depois aqui dos 10 pontos alto, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 16, já subi as 3 correntes, virei aqui meu trabalho, já fiz os 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E, pessoal, aqui, ó, eu fiz os 2 quadradinhos, eu repeti, né, os quadradinhos de base. E aqui em cima desses pontos altos, eu fiz 2 correntes e contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto. 2 correntes, contei 1, 2 no terceiro ponto de base, coloquei um ponto alto.
duas correntes e contei 1, 2, no terceiro ponto de base coloquei um ponto alto, aqui dentro deste quadrado eu coloquei 2 pontos altos e completei o restante aqui dos pontos, aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Aqui eu repeti o quadradinho vazio e aqui eu tenho 7 pontos altos. Duas correntes e fiz um ponto alto aqui neste terceiro ponto de base. Fiz aqui, então, 1, 2, 3 quadrados, vazio, aqui os 4 pontos altos. Aqui, pessoal, já é repetição do início aqui, ó, tá? Os 5 quadrados, a distribuição aqui dos pontos, né? Vocês vão fazer aqui e vão repetir aqui os 16 pontos altos e fazer essa sequência aqui nos demais desenhos aí do nosso trabalho, tá? Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu já mostro como é que ele tá ficando. Então, aqui eu finalizei a carreira de número 16, conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a colocação dos pontos. Aqui, ó, ficamos do lado avesso do pano por causa da bainha. E assim eu fui trabalhando até o finalzinho aqui, depois dos 7 pontos altos, fiz aqui os 3 quadrados vazio e 4 pontos altos aqui, que é o pontinho de borda. Agora, pessoal, a partir da 17ª carreira, nós vamos trabalhar até aqui, ó, motivo separado, porém a gente não vai cortar a linha, tá? Agora, para quem tem dificuldade de fazer este processo que eu vou mostrar para vocês, esta técnica, aí vocês têm que fazer os 4 pontos baixíssimos dos dois lados, tá? Depois, dá o acabamento com aquelas 3 correntes e ponto baixo, tá? Essa técnica eu vou trabalhar um lado já com as correntinhas e o outro lado com ponto baixíssimo. Aí vocês vão entender no decorrer da aula. Então, aqui, pessoal, ó, para a gente começar, vamos fazer as 3 correntes, vira o trabalho. Agora, vamos trabalhar um desenho de cada vez, tá? Mas não vamos cortar o fio. Para quem prefere fazer com os 4 pontos baixíssimos, neste momento já façam os 4 pontos baixíssimos e vão subir um ponto alto aqui, ó, no último ponto de base, tá? Agora, quem vai fazer direto, sem cortar a linha igual eu, é só me seguir. Então, aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui em cima deste ponto de base, mais 2 correntinhas aqui, perdão, mais 2 pontos altos, e um aqui na base. Nós viemos pro lado direito aqui do pano, certo? Vamos trabalhar 6 quadrados vazios. Então, ó, 2 correntes, ponto alto. Vamos fazendo assim. Quando chega aqui em cima dos pontos alto de base, sempre no terceiro, ó, conta e já põe o pontinho alto. Desta maneira. Então, aqui, deixa eu contar aqui, já foi 5, falta mais um, então, ó. Então, 1, 2 no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Agora, vamos fazer 10 pontos alto aqui, ó. Já tenho 2. Fiz aqui os 10 pontos alto, ó, 2 correntes aqui, ó. No último ponto de base, eu coloco um ponto alto. E vamos fazer aqui tudo de quadradinho, só o último lá de base a gente faz os 4 pontos altos, ó. Então, eu vou ficar aqui com, ó, 4, 5 quadradinhos vazios. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado de base e um ponto alto na base, ó. Então, nós chegamos bem aqui na divisão do nosso trabalho. A partir daqui, nós vamos ter que voltar. Então, a gente volta com os pontos baixíssimos. Você faz aqui, ó, uma corrente, vira aqui o trabalho e vai introduzir aqui, ó, no primeiro ponto de base, laça aqui o fio na agulha e passa por dentro, ó, da argolinha, que fica na agulha, assim, certo? E aqui você sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Tá? Então, aqui a gente já tá na carreira de número 18, nós vamos fazer tudo de quadradinho. Vamos ficar com 12 quadradinhos, tá? É só fazer os 12 quadradinhos.
sempre 2 correntes e ponto alto. Quando chega aqui em cima dos pontos, ó, 2 correntes, conta terceiro ponto de base e faz um ponto alto. 2 correntes, conta terceiro ponto de base, põe um ponto alto e assim vai fazendo, tá bom? Então, vai ficando assim, 12 quadradinhos e depois façam já 4 pontos altos. Então, aqui, ó, eu fiz os 12 quadradinhos vazio e no último quadrado de base aqui eu coloquei 2 pontos altos dentro e um na base, né? Ficando com 4 pontos altos. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, tá? Ó, então, laça o fio na agulha, ó, no último ponto aqui você introduz a agulha, ó, fiquei com 3 laçadinhas, ó, tiro uma, 2, 3, tá? Quando a gente estiver no avesso aqui do pano, ó, a gente tem que fazer o ponto alongado aqui, o ponto alto alongado, né? Na lateral que a gente tá fechando as correntinhas. E para voltar, a gente faz 3 correntes, vira o trabalho. E aqui, ó, no último ponto, já coloca um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado, 2 pontos altos. E um aqui na base. Certo? Aí agora a gente vai fazer tudo de quadradinho novamente. Vamos fazer quadradinho sobre quadradinho e no último aqui, ó, você já coloca o total de 4 pontos altos. Então, aqui ficou pronta a carreira 19, tá? Ficamos aqui com o total de 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. E aqui o último quadradinho de base, colocamos um total de 4 pontos altos. Ó, este é o lado de dentro do trabalho, a gente tem que voltar com os 4 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, vocês façam uma corrente, vira aqui o trabalho e vão caminhar aqui, ó, no primeiro ponto de base com o primeiro ponto baixíssimo, o segundo, o terceiro e o quarto ponto aqui baixíssimo. Aí sobe 3 correntes, vamos fazer aqui um total de 4 pontos altos, assim, e vamos trabalhar aqui novamente quadradinhos vazio. 2 correntes e ponto alto, tá, pessoal? Se eu não mencionar aí, para poder fazer os quadrados. Então, aqui nós ficamos com 8 quadradinhos vazio, e aqui no finalzinho eu já fiz os 4 pontos altos. Aqui nós estamos do lado avesso do pano, ó. Então, a gente tem que fazer aquele ponto alto alongado, ó. Laço o fio no último ponto de base, ó, introduz a agulha, puxa o fio, vai tirar 1, 2 e 3. Aí, para voltar, sobe 3 correntes, vira o trabalho, ó, e a gente volta pro lado direito do pano. Aí sim, a gente vai fazer aqui um total de 4 pontos altos. Então, vou dar uma esticadinha aqui para vocês observarem, ó. Então, ele tá ficando assim, certo? Agora, nós vamos preencher todos esses quadradinhos aqui de ponto alto, tá bom? Então, dentro dos quadrados, sempre vão ser 2 pontos altos assim, ó. Sempre 2 pontos altos e um aqui na base. Certo? Então, é só ir fazendo assim, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, até o último quadradinho lá do outro lado. Fiquei aqui com 25 pontos altos, ó, fiz até o último quadradinho aqui. Para voltar, uma corrente, vira aqui o trabalho e vamos caminhar 4 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4. Subam as 3 correntes e voltem a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Por enquanto aqui eu já vou fazer o 4º ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um total de 19 pontos alto. Agora, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Sobraram 3 pontos, ó. No último ponto aqui de base, eu puxo a linha, ó. Tiro uma vez, 2 e 3. Aí, para voltar, ó, 3
correntes, vira aqui o trabalho. Aí conta aqui, ó, 1, 2, 3 no quarto ponto de base, ó. Coloca um ponto alto e vai fazendo ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas 3 sem fazer lá no cantinho oposto, tá? Por enquanto aqui, ó, eu já tenho 5 pontos altos. Fiquei aqui, pessoal, com 13 pontos altos, tá? Ó, ficaram 3 sem fazer de base. Aqui para voltar, ó, uma corrente, vira o trabalho e vamos caminhar com 4 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3 e 4. Caminhei aqui 4 pontos baixíssimos, subo 3 correntes e continuo a fazer os pontos altos aqui. Por enquanto eu já tenho 3. Fiquei aqui, ó, com 7 pontos altos, ó. Restaram apenas 3 de base aqui e eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado, porque eu estou aqui, ó, no avesso do pano. Então, eu faço aqui, ó, o ponto alto alongado, ó, no último ponto de base, eu tiro uma vez, 2 e 3. Faço 1, 2, 3 correntes, viro o trabalho. E aqui, nós vamos pular aqui, ó, vamos aqui, ó, no segundo ponto, faz um ponto alto, 2, 3, 4. E mais um aqui, 5 pontos altos, ó. Eu fiz aqui 5 pontos altos, certo? Agora aqui eu faço, ó, 1, 2, 3 correntes. E aqui dentro, ó, deste pontinho que sobrou, eu faço um ponto baixo, 3 correntes. Venho aqui, ó, dentro deste último ponto aqui, ó, de base da carreira anterior aqui, e coloco mais um ponto baixo, 3 correntes, e aqui a gente vai descer agora para poder fechar, né, a lateral do trabalho, 3 correntes e ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, até chegar lá na divisão, 3 correntes, ponto baixo aqui. Olha, aqui, ó, eu faço uma corrente e do lado aqui, ó, oposto, eu já vou prender um ponto alto. Vou fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro do quadrado. E um ponto alto aqui na base. Vou esticar aqui para vocês observarem, ó. Então, esta ponta aqui, ela ficou pronta, tá vendo? A gente não precisou cortar o fio para poder, né, fazer um desenho de cada vez, a gente já fez direto. Agora, como eu falei no início, quem tem dificuldade de fazer esse processo aqui, tem que fazer os 4 pontos baixíssimos dos dois lados, tá? Vai fazer o mesmo trabalho que central, porém, vai trabalhando aqui, ó, 4 pontos baixíssimos aqui, 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 tá? Agora, quem fez igual a minha aqui, aí é isso aqui que eu acabei de explicar. Agora, pessoal, ó, para fazer o outro lado aqui, e para continuar aqui, pessoal, agora, ó, nós vamos fazer, ó, esta carreira aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados vazios, depois aqui, ó, 3, 6, 9, 10 pontos altos, e do lado oposto aqui, vamos fazer 5 quadrados vazios, depois 4 pontos altos, tá? Então, vamos lá, então. Vamos fazer primeiro aqui, ó, os quadradinhos, depois esses pontos, tá? Então, a gente já fez aqui os 4 pontos altos, 2 correntes e ponto alto. Quando chega em cima dos pontos aqui, é só contar o terceiro ponto de base e fechar o ponto alto. Então, aqui, ó, eu repeti, tá? Esta carreira aqui, ó. Tá na mesma direção, então foram 6 quadradinhos vazios, 10 pontos altos, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para voltar, ponto baixíssimo, então faz uma corrente, vira o trabalho, aqui no primeiro ponto, ó, laça a linha e passa dentro da argolinha assim, ó.
Passou uma vez, duas, 3 e 4. Subam aí as 3 correntes. Façam 2 pontos altos dentro do quadradinho de base e um ponto aqui na base. Então, agora, ó, a gente virou o trabalho, estamos do lado avesso, né? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, 12 quadrados vazio, tá? Então, eu vou fazer mais essa carreira aqui com vocês para chegar aqui, para vocês entenderem onde que a gente faz o ponto alto alongado e depois para voltar com as 3 correntinhas, tá? Então, façam aqui os quadradinhos vazios e em cima dos pontos aqui, sempre conta no terceiro ponto alto de base, coloquem um ponto alto, né, para poder fechar o quadradinho. Ó, chegando aqui em cima dos pontos, é só contar aqui, ó, faz 2 correntes, terceiro ponto aqui, ó, de base, um ponto alto, 2 correntes, conta aqui terceiro ponto de base, um ponto alto e aqui o terceiro ponto de base, ó. Então, ele fica assim, aí é só continuar colocando os quadradinhos. Então, pessoal, ó, então eu fiz os 12 quadrados e os 4 pontos altos. Neste momento que eu estou do lado avesso aqui, para poder fechar um lado do trabalho, aqui eu tenho que fazer o ponto alto alongado. Então, laça a linha na agulha, ó, no último ponto aqui, ó, introduz, puxa o fio, ó, fiquei com 3 laçadas, aí você tira uma, 2, 3. Para voltar, 3 correntes, vira o trabalho. E a partir daqui, pessoal, é só seguir fazendo o que eu expliquei aqui, ó, no primeiro motivo aqui, tá? Agora, nós já vamos para essa carreira aqui, ó, ela tem 2, 4, 6, 8, 10 quadrados vazios. Então, é só seguir fazendo tudo o que eu acabei de explicar nesse motivo aqui, nos demais, tá? Para quem estiver fazendo a técnica de cortar a linha dos 2 lados, tá? São os 4 pontos baixíssimos do lado de cá e 4 de cá, tá? Até o finalzinho. E para quem está fazendo essa técnica de não cortar o fio, é só fazer da maneira que eu expliquei aqui no primeiro desenho. Eu vou dar uma adiantada no meu e daqui a pouco eu volto para a gente poder finalizar lá o último barradinho. Bom, pessoal, então aqui eu estou do lado avesso do pano, já fiz aqui, ó, um motivo com vocês, adiantei 2 e vamos terminar o último aqui, ó. Então, eu estou aqui na penúltima carreira, fiz aqui os 7 pontos altos, ó, 3, 6, 7. A esse momento, eu tenho que terminar com um ponto alto alongado, porque eu estou do lado avesso aqui do pano, ó, pela bainha. Então, aqui é só laçar a linha na agulha, último ponto de base, puxa o fio, ó, tira uma vez, 2 e 3. Para voltar as 3 correntes, vira aqui o pano e vamos fazer 5 pontos altos. A gente pula este primeiro ponto, vem aqui para o segundo ponto alto de base, coloca um ponto alto, 2, 3, ó, 4 pontos altos e aqui, ó, o quinto. Faço 3 correntes e no último ponto aqui que eu não trabalhei, ó, dentro dele eu coloco um ponto baixo. 3 correntes. Ó, o próximo ponto aqui de base, faço um ponto baixo. Então, aqui a gente já vai fechar essa lateral aqui da ponta, né, do nosso barrado, do motivo, com as 3 correntes e o ponto baixo. A gente já tá fechando aqui para encerrar o trabalho, ó. Façam 3 correntes e o ponto baixo, ó. 3 correntes, ponto baixo. E assim, olha, já estamos no último aqui, ó, as 3 correntinhas, no último ponto aqui de base, ó. Aqui você faz um ponto baixíssimo, ó, só passa por dentro. Faz uma corrente, alonga o fio e aqui a gente pode cortar. Olha, então, terminamos aqui, ó, pelo lado direito do pano. Aqui é só passar o fio entre os pontos aqui por trás, né, para arrematar o trabalho. Então, pessoal, este seria o projetinho aí que eu queria trazer para vocês hoje, mais um modelinho de flor aí, para nossa coleção aí no canal. Então, ficaram assim.
os 4 motivos do nosso barrado de hoje. E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!